Arrasto é uma força ou reação que tende a frear um corpo que se desloca no ar, gerando resistência ao avanço. O arrasto varia com o quadrado da velocidade aerodinâmica e atua sempre na mesma direção e sentido do vento relativo. Os mesmos fatores que fazem variar a sustentação agem de igual maneira no arrasto. Na fórmula, a letra D do inglês drag representa o arrasto total e CD o coeficiente de arrasto. Clique sobre os botões para saber como cada tipo de arrasto contribui para formar o arrasto total. Arrasto do perfil é o resultado da fricção ou atrito do ar sobre a superfície da pá. Arrasto parasita, como o próprio nome diz, é aquele que não contribui em nada para a sustentação ou tração. Por exemplo, aqueles provocados pela fuselagem, trem de pouso, antenas de rádio, etc. O arrasto parasita do helicóptero pode ser representado pela placa plana equivalente, ou seja, quando ela é exposta ao vento relativo, produz um arrasto que se equivale à soma de todos os arrastos provocados por cada parte do mesmo. Assim, a remoção das portas, a colocação de metralhadoras, macas e outros acessórios também aumentam a área parasita. Clicando com o mouse sobre a ilustração que representa a placa, você poderá ver como a mudança de configuração de alguns helicópteros alteram a sua área parasita. Nesta tabela, podemos constatar como a configuração do helicóptero influi no arrasto. No Bell UH-1C, por exemplo, a simples retirada das portas do compartimento de cargas faz aumentar a sua área de arrasto planificada. Placa plana equivalente, de 20 para 23,25 pés quadrados. No Bell OH-58, você também pode constatar as alterações à medida que se modifica a configuração do helicóptero. Agora vamos estudar como a fuselagem do helicóptero provoca o arrasto e qual o seu comportamento no voo pairado sem vento e com vento. Clique sobre os botões. No voo pairado com vento nulo, o rotor produz uma força para cima e o ar por ele soprado para baixo. Ao encontrar a fuselagem, faz surgir um arrasto de fuselagem designado pelas letras DF. Para que se mantenha o voo pairado, a força deve ser igual à soma do peso com o arrasto. Nesta situação de vento nulo, a força é vertical, sendo, consequentemente, igual à sustentação. No voo pairado com vento, a força é inclinada, gerando duas componentes, a horizontal, de tração, e a vertical, de sustentação. Da mesma forma, o arrasto também é inclinado, gerando uma componente horizontal e uma vertical. Nesta situação, a força deverá anular a soma do vento relativo com a componente horizontal do arrasto através da tração e a soma do peso com a componente vertical do arrasto através da sustentação. O acréscimo de qualquer carga externa faz aumentar o arrasto de fuselagem da aeronave, como por exemplo flutuadores ou uma metralhadora. Isso faz com que o piloto redobre sua atenção com o peso e balanceamento do helicóptero devido ao perigo do surgimento do efeito pendular. Clique sobre cada acessório e veja como ele se agrega ao helicóptero. Isso irá aumentar a sua área planificada equivalente. O flutuador instalado no esqui do helicóptero altera a sua configuração, bem como aumenta o seu arrasto. A metralhadora instalada na lateral do helicóptero altera a sua configuração, bem como aumenta o seu arrasto. O deslocamento horizontal do helicóptero faz surgir uma força no sentido contrário ao deslocamento. É o já conhecido arrasto, ou resistência ao avanço. Já vimos na fórmula do arrasto que ele aumenta com o quadrado da velocidade aerodinâmica e crescerá até se igualar à força de tração, quando então a velocidade se estabilizará, isto é, o movimento será uniforme. Acione os botões na tela e veja situações que ilustram voos para frente, para trás e para as laterais. Em um voo reto e nivelado para frente, velocidade constante, teremos a seguinte situação quanto às forças básicas atuando no helicóptero. A sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto.
Para aumentarmos a velocidade, a tração terá que ser maior do que o arrasto, até alcançarmos a velocidade desejada, quando o arrasto se iguala novamente à tração. Em um voo para trás, velocidade constante, teremos a seguinte situação quanto às forças básicas atuando no helicóptero. A sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto. Em um voo lateral, velocidade constante, teremos a seguinte situação quanto às forças básicas atuando no helicóptero. A sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto. Podemos igualmente variar a altura, ou seja, manobras para subir e descer, fazendo aumentar ou diminuir a sustentação, variando o ângulo de ataque e a potência conforme necessário. Em um voo lateral, velocidade constante, teremos a seguinte situação quanto às forças básicas atuando no helicóptero. A sustentação é igual ao peso e a tração é igual ao arrasto. Podemos igualmente variar a altura, ou seja, manobras para subir e descer, fazendo aumentar ou diminuir a sustentação, variando o ângulo de ataque e a potência conforme necessário. Conforme explica a terceira lei de Newton, quando o motor imprime movimento rotativo às pás do rotor principal, surge uma reação igual e contrária, conhecida como torque ou conjugado de reação, fazendo o helicóptero girar no sentido oposto ao das pás. O rotor de cauda, comandado pelos pedais, contraria e impede o giro da fuselagem. Acionando os botões em sua tela, você pode observar diferentes modelos de helicópteros com rotor duplo. Conforme explica a terceira lei de Newton, quando o motor imprime movimento rotativo às pás do rotor principal, surge uma reação igual e contrária, conhecida como torque ou conjugado de reação, fazendo o helicóptero girar no sentido oposto ao das pás. O rotor de cauda, comandado pelos pedais, contraria e impede o giro da fuselagem. Acionando os botões em sua tela, você pode observar diferentes modelos de helicópteros com rotor duplo. O rotor de cauda está instalado no fim do cone de cauda junto à caixa de transmissão de 90 graus. Sua finalidade principal é a de anular o efeito de torque do rotor principal. Para efeito do estudo, consideramos que o helicóptero pode se movimentar em torno de 3 eixos imaginários: longitudinal, vertical e transversal ou lateral. O cruzamento desses eixos determina o centro de gravidade. Utilize os botões para observá-los um a um. O eixo longitudinal atravessa o helicóptero da cauda ao nariz, ou seja, longitudinalmente. A manobra executada nesse eixo é o rolamento, que é feito com comando cíclico. O eixo vertical atravessa o helicóptero no sentido vertical, como se fosse o prolongamento do mastro para cima e para baixo. Em torno deste eixo, temos os movimentos de giro em voo pairado, denominado guinada. O comando é executado pelos pedais através do rotor de cauda. O eixo transversal ou lateral atravessa o helicóptero no sentido lateral. Em torno deste eixo é executada a manobra chamada arfagem, que é o movimento de cabrar ou subir e picar, descer a aeronave. Esse movimento é obtido através do comando cíclico. No cruzamento dos 3 eixos imaginários do helicóptero, temos o centro de gravidade representado pelas letras CG. Fique atento para não confundir os eixos imaginários da pá com eixos imaginários do helicóptero. Imagine o sistema do rotor fora da fuselagem do helicóptero. Utilize os botões para observar um eixo de cada vez. Este é o eixo longitudinal da pá sobre o qual ocorre a mudança de passo. Sobre o eixo vertical,
ocorre o movimento de avanço e recuo das pás. E sobre o eixo transversal ou lateral se dá o movimento de batimento, ou flapping. Batimento, ou flapping, é o movimento vertical das pás de um rotor medido em suas pontas. Podemos comparar o movimento de batimento ao movimento de uma gangorra. Esse movimento permite compensar a dissimetria de sustentação e é provocado por reações aerodinâmicas que independem do comando do piloto. Em voo, a própria condição do disco, inclinado para frente, ajuda a compensar a dissimetria de sustentação. O fenômeno da dissimetria de sustentação também ocorre no rotor de cauda, que por esse motivo também tem o movimento de batimento. Plano do disco, ou disco do rotor, é o plano que contém a pista descrita pela extremidade da pá. A força centrífuga e a sustentação ajustam o plano do rotor, determinando sua altitude e a flexão das pás. Observe a ilustração na tela. Clique sobre o botão. Carga do disco equivale à carga alar numa aeronave de asa fixa. É a relação entre o peso bruto, peso total do helicóptero, dividido pela área total do disco do rotor. Por exemplo, se o peso total de operação de um helicóptero, a plena carga, é de 1.500 libras e a área do seu disco é de 500 pés quadrados, a carga do disco será 1.500 dividido por 500, resultando numa carga do disco de 3 libras por pé quadrado. Eixo de rotação do rotor é a linha imaginária perpendicular ao plano de rotação. Não deve ser confundido com um mastro. Nos helicópteros, com o rotor girando, praticamente não podemos distinguir as suas pás. O que percebemos é um disco formado pelo giro das mesmas. Em função desse giro, ele é extremamente sensível aos efeitos giroscópicos de rigidez e precessão. Portanto, precisamos entender o princípio de funcionamento do giroscópio e suas manifestações. Clique sobre as figuras e observe cada uma destas reações. O eixo ao qual está fixado o círculo girante central, ou rotor, se assim pensarmos, tende a opor-se a qualquer mudança de direção. A esse fenômeno, a física chamou de rigidez giroscópica. O rotor, devido a isso, somente mudará a direção do seu eixo de rotação com a aplicação de uma força externa. O círculo girante, ou rotor principal, reage somente depois de girar 90 graus após o ponto em que sofreu a ação da força externa, devido ao efeito que a física denominou de precessão giroscópica. Esta reação sempre ocorre defasada e no sentido de rotação das pás. A precessão no helicóptero é compensada de forma mecânica através da estrela fixa do comando cíclico, com o avanço de 90 graus dos chifres, conforme será visto adiante. Vamos convencionar, para efeito do nosso estudo, que o rotor do helicóptero gira no sentido anti-horário e que possui um rotor semirrígido de 2 pás. O batimento, ou flapping, é o movimento vertical das pás do rotor medido em suas pontas. Outro lembrete: o helicóptero sempre se desloca para onde tiver o seu maior batimento para baixo. Pois bem, para deslocarmos um helicóptero à frente, posição 360 graus, levamos nosso cíclico à frente, e isto faz com que o conjunto do rotor se incline para o sentido do deslocamento, movimentando o helicóptero conforme desejado. Clique no botão ângulo de passo para analisarmos juntos o que ocorreu no disco do rotor em decorrência desse simples comando. Clique o botão chamado arraste e desloque-o sobre a circunferência que delimita o giro do rotor, observando o que acontece com o ângulo de ataque das pás quando o helicóptero está se deslocando a 360 graus. Verifique que o maior ângulo de ataque ocorreu a 270 graus, o maior batimento para cima ocorreu a 180 graus, o menor ângulo de ataque ocorreu a 90 graus. O maior batimento para baixo ocorreu a 360 graus. Convém salientar que nada disto é feito manualmente. Tudo é compensado de forma aerodinâmica. A dissimetria de sustentação é definida como a sustentação desigual na área do disco do rotor,
criada pelo voo com velocidade de translação ou vento, e foi sem dúvida o maior problema encontrado para conseguir fazer o helicóptero voar. Acione os botões na tela para observar duas situações distintas, uma sem vento e sem dissimetria e outra com o helicóptero sob influência de vento relativo e com dissimetria da sustentação. A fórmula da sustentação diz que quanto maior o ângulo de ataque, maior a sustentação, que por sua vez varia com o quadrado da velocidade. Num voo pairado sem vento, a velocidade tangencial de uma pá é constante, qualquer que seja a sua posição no disco do rotor. Nesta condição, há uma sustentação perfeitamente simétrica. Não há variação de ângulo de ataque e também não varia a velocidade. Assim, é possível concluir que a pá que avança tem a mesma sustentação do que a pá que recua. Normalmente, as pás têm uma velocidade média tangencial de 400 milhas por hora em suas pontas, que vai decrescendo na direção da raiz até atingir velocidade considerada desprezível. Havendo um vento relativo em direção ao bordo de ataque de um aerofólio, quanto maior o vento, maior a sustentação. Havendo esse mesmo vento relativo em direção ao bordo de fuga, a sustentação não será a mesma. Girando no sentido anti-horário, a pá começa a avançar quando passa dos 180 graus e a recuar quando passa dos 360 graus. Quando avança, a pá está com seu bordo de ataque contra o vento relativo, e sua velocidade tangencial é somada à velocidade do vento, proporcionando sustentação muito maior do que a da pá que recua. Por estar no sentido oposto ao da velocidade de deslocamento, a pá que recua terá a sua velocidade tangencial final subtraída da velocidade do vento relativo. Esta situação é igual no caso de voo pairado com vento. O problema da dissimetria atormentou vários homens que tentavam desenvolver o voo do helicóptero, chegando muitos deles a desistir da ideia, achando impossível que essa maravilhosa máquina voasse sob controle. No voo pairado sem vento, tudo corria bem, mas bastava um pequeno vento ou a tentativa de deslocar o helicóptero à frente e nossos heróis se estatelavam no chão. Lá se iam meses e meses de trabalho, costelas e braços quebrados e a conclusão quase unânime de que o helicóptero era uma máquina impossível de pilotar. O problema só foi resolvido em 1928 pelo espanhol Juan de la Cierva. Ele se preocupava muito com dois problemas relativos aos aviões: a grande distância para decolar e pousar e o problema do stall a baixa velocidade. Juan de la Cierva construiu um túnel aerodinâmico e começou a estudar o comportamento dos rotores em relação ao vento relativo. Depois de muito trabalho e de várias conclusões, montou um rotor em cima das asas de um avião. O rotor era livre como o do autogiro. Enfim, ele conseguiu voar sem as asas, somente com o rotor, equalizando a sustentação. Como Juan de la Cierva conseguiu seu feito? Sabendo que o ângulo de ataque é diretamente proporcional à sustentação, diminuindo o ângulo de ataque da pá que avança, a sustentação será menor nesta pá. Aumentando o ângulo de ataque na pá que recua, a sustentação será maior naquela pá. A variação do ângulo de ataque foi conseguida através da articulação de batimento. O helicóptero que mostramos, num deslocamento à frente, está com a pá que avança a 90 graus. Nesse ponto, também acontecem a maior velocidade tangencial e o menor ângulo de ataque. Já na pá que recua, a que está localizada a 270 graus, acontecem a menor velocidade tangencial e o maior ângulo de ataque. Saliente-se que estes movimentos do rotor são aerodinâmicos e independem do comando do piloto. Clique sobre o botão e observe uma animação de perfil. A pá que avança devido ao vento relativo aumenta sua velocidade e diminui o ângulo de ataque. A pá que recua devido à mudança de direção em relação ao vento relativo tem sua velocidade diminuída, aumentando o ângulo de ataque. Verifique que o maior ângulo de ataque ocorre a 270 graus. O maior batimento para cima ocorre a 180 graus. O menor ângulo de ataque ocorre a 90 graus. O maior batimento para baixo ocorre a 360 graus.
Chegou a hora de você conhecer os comandos de voo do helicóptero e suas atuações primárias e secundárias sobre o mesmo. Selecione na tela o comando desejado para ver mais detalhes. O comando cíclico tem sua trajetória passando por alavancas e hastes até chegar à estrela ou prato fixo. Dispositivos servo-hidráulicos são utilizados para auxiliar nesses movimentos a fim de diminuir o esforço do piloto. Através deles se aumenta o passo das pás em um determinado setor de sua trajetória e diminui o passo no setor diametralmente oposto. Ele é o responsável por direcionar o sentido de deslocamento do helicóptero e é muito sensível. O comando cíclico é o comando primário de velocidade e secundário de altitude. O comando coletivo é comando primário de altitude e pressão de admissão e secundário de RPM. Aqui estamos nos atendo apenas ao comando da haste do coletivo. Quando levantamos o coletivo, o passo das pás é aumentado. Na alavanca do coletivo de tipo convencional está localizada a manete de aceleração do tipo torção, igual às usadas nas motocicletas. Girando a manete no sentido horário, aumenta-se a pressão de admissão dos gases de admissão e a potência do motor. Girando-a no sentido inverso, ou para o lado do corpo do piloto, a borboleta do carburador se fecha, diminuindo a RPM, podendo inclusive cortar do motor. A manete exerce controle primário sobre a RPM e secundário sobre a pressão de admissão. Quando levantamos o coletivo, o passo das pás é aumentado. Para que elas continuem girando com a mesma RPM, entra em ação o governador de RPM, que automaticamente abre a borboleta do carburador, aumentando assim a RPM e a potência do motor. Ao abaixarmos o coletivo, a manete se fecha automaticamente. Devemos estar sempre atentos à RPM do rotor e à pressão de admissão, e no caso de falha do governador, temos que agir com bastante rapidez para determinar qual será o comando correto a ser dado. Passe o mouse verticalmente sobre a tela e observe o que ocorre quando se aciona o coletivo. Clique sobre o botão e conheça os principais componentes do comando coletivo. Aqui está o conjunto completo do comando coletivo. Com o mouse, mova o ponto vermelho para cima e para baixo. Veja que ao levantar a haste do comando coletivo, ela vai atuar na estrela fixa, fazendo com que suba paralelamente ao eixo longitudinal do helicóptero. Acione os botões da tela para ver cada um dos elementos que compõem o comando coletivo completo do helicóptero. Esta é a haste do comando coletivo. Ela está ligada às alavancas articuladas aos servos hidráulicos, que possibilitam menor esforço ao piloto. Estes servos estão ligados à estrela fixa ou prato fixo. Ao levantar a haste, a estrela fixa sobe paralelamente ao eixo longitudinal do helicóptero. Ao levantar a haste do comando coletivo, a estrela rotativa sobe de forma paralela ao eixo longitudinal do helicóptero, fazendo com que as pás mudem seus ângulos de forma idêntica coletivamente. Daí o nome comando coletivo. A estrela ou prato rotativo é ligado à estrela ou prato fixo através de rolamentos. O prato rotativo é ligado através de hastes aos chifres das pás, onde ocorre a mudança de passo. Clique sobre o botão de partida do motor. Agora, mova o mouse verticalmente sobre a mão do piloto e observe que, girando a manete no sentido horário, aumentamos a RPM do motor. Após 30% de abertura, se inicia o giro do rotor. Neste momento, dizemos que o motor está engrasado ao rotor. A manete de aceleração é conectada a uma válvula do carburador tipo borboleta, que permite maior ou menor passagem da massa ar-combustível para o motor. Para que o piloto não precise ficar constantemente mantendo o regime de rotação, existe o sistema governador de RPM, que automaticamente abre a borboleta do carburador, aumentando a RPM e a potência do motor. Sempre que houver uma variação da RPM, o governador atuará automaticamente na manete e na alavanca do coletivo, para que as pás continuem girando com a mesma RPM.
Nesta ilustração, temos uma visão geral dos comandos coletivo, cíclico e de rotor de cauda. Podemos observar a caixa de transmissão do rotor de cauda, bem como os pedais que comandam o passo das pás do rotor de cauda. Lembre-se que ao dar comando de pedal esquerdo em um helicóptero com giro do rotor principal anti-horário, estaremos aumentando o ângulo de ataque do rotor de cauda e, com isso, perdendo RPM. Podemos consumir até 10% de nossa potência com o rotor de cauda num voo pairado e 3% em voo de cruzeiro. Observe as ligações das hastes ou links da estrela rotativa aos chifres das pás. Agora você pode realizar algumas simulações de correções da potência do motor versus RPM do rotor, num voo com o governador de RPM desligado ou em pane. Memorize a tabela de procedimentos a serem feitos em cada situação. Quando estiver pronto, aperte o botão para iniciar seu teste. Leia atentamente a situação apresentada. Acionando apenas um comando, você pode corrigir o problema. Escolha a opção através das teclas do seu computador.